Vocês não deixaram eu acabar na terça, agora é problema. Onde é que nós paramos na terça-feira? Qual foi o texto? Cadê os crentes aí? Vamos ver. Olha, tem um crente de palavra lá, o Marcelo é crente de palavra, disse que vinha hoje e veio. Qual foi o texto, queridos, que nós paramos na terça-feira? Eita, passou perto, Zé. Passou perto ou passou longe, José? Quem estava na terça-feira, diga eu. Qual é o texto de terça-feira, irmãos? Diga para mim em nome de Jesus, para nós continuarmos a ministração. Em nome do Senhor Jesus, me diga. Aécio. Eita! Tá na próxima anotação, não estava na da terça, não. Quem foi que disse o quê? Não, adivinhar não, queridos. Você anotou na sua Bíblia, você pôs data, ou você anotou no seu bloco, ou então você não sabe. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Hein? Ia ser o que tu ia dizer agora e eu tirei a palavra da sua boca. 2 Tessalonicenses, nós estamos falando, querido, desde terça-feira sobre anticristos. E nós vimos no início, na terça-feira, que anticristo é aquele que está contrário a Cristo. Então, alguém que está andando, mesmo dentro de cultos e congregações do corpo de Cristo, ele pode estar contra Cristo. Ele é como um cabelo, como é que chama? Inflamado. Aquela inflamação está ali, mas ela não faz parte do corpo. Para aquela parte do corpo fazer parte dele, ela precisa estar saudável, ou ela vai ser arrancada do corpo. Então, é possível que alguém esteja pensando que está obedecendo a Jesus, mas está em desobediência. E hoje o maior dos perigos que nós vivemos é justamente esse, nós vamos ver mais à frente. E nós estávamos falando sobre o caráter do anticristo, como é que ele age, como é que ele trabalha, como é que ele vive. E ele tem algumas características muito fortes. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e nós líamos o versículo 7, e já estávamos entrando no 8. Mas eu vou pegar um pouco do 7 e do 8, só para recapitular. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E nós vimos que quem detém o anticristo, o iníquo, é quem, queridos? Quem é que detém ele? O Espírito Santo. Por isso nós não somos pós-milenistas, pós-tribulacionistas. Nós somos pré. Por quê? Porque para o anticristo se manifestar, é necessário que a igreja seja retirada. Então nós vamos viver um pouco das dores, mas é só um princípio das dores. Pode chegar, irmãos. Pode chegar em nome... Está aqui perto do lado do Robson, aqui na frente tem um lugarzinho. Ó. Em nome de Jesus. Então o anticristo já está... João dizia isso no texto que nós lemos na terça-feira. De 1 João, diz que há muitos anticristos no meio de nós. Nós esperamos, Getúlio, a manifestação do anticristo. Nós não. Mas vai acontecer, nós não esperamos. Nós esperamos o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo ser tomado. Mas o anticristo vai manifestar. Só que João diz que já agora, e quando ele diz já agora, era cerca de 100 anos depois de Cristo. Já agora se manifesta os anticristos. E quem eram os anticristos? Eram aqueles que estavam falando as coisas contrárias ao que Cristo
dizia. Então nós vamos continuar a partir de agora, nesse mesmo tema. Versículo 8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, versículo 9, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. E aqui nós estávamos pontuando o seguinte: eu até fiz menção da questão das artes marciais. Quando alguém, Eugênio, está aprendendo os princípios das artes marciais, eu não tenho nenhuma, viu? A arte marcial que eu pratico é aquela da cá para a boca, né? Tem capoeira, tem karatê, o meu é cá para a boca. Mas eu sei de uma coisa lá: você é treinado a usar a força do ataque do inimigo para revidar, para contra-atacá-lo ou para feri-lo. E quando o texto está dizendo aqui que a operação, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, queridos, nós estamos falando sobre um ser que foi anjo de luz. Ele é desde o princípio, ele estava lá também. Então, se eu acho que tenho algum conhecimento, se eu acho que sou capaz de alguma coisa, é bom que eu ponha a minha barba de molho, porque o meu inimigo é muito mais sábio, é muito mais conhecedor, é muito mais preparado. Por isso, muitos cristãos não conseguem firmar-se. Por quê, querido? Porque ele tenta combater na sua própria força. Ele ignora a eficácia de Satanás. E para nós entendermos isso, você precisa entender que Satanás não vai vir contra você, Eugênio, com um tridente na mão, com uma capa vermelha e preta, com rabo, chifre e caninos alongados. Não. Satanás, ele sabe como mexer com a nossa vida. Ele sabe onde tocar. Há pessoas que vivem uma vida inteira congregando, frequentando um culto, indo a um lugar e ainda assim está tomando atitudes de anticristo. E vou te dizer mais, achando que está fazendo o correto, achando que está fazendo um bem. Abre comigo aí a sua Bíblia, põe o dedo aí no Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, e vai lá para o princípio comigo. Qual é a eficácia de Satanás? Gênesis capítulo 3. E é um texto que nós já batemos tantas vezes, mas nós precisamos de repetir. Porque o evangelho que leva as pessoas ao reino é o evangelho que entra pela sua cabeça e é guardado no coração. E nós temos que repetir, Robson. Não tem jeito. Nós não lembrava mais do texto de terça-feira. Nossa cabeça é desse jeito. E isso é estratégia de Satanás mesmo. Que diz a você: não anota não. Não risca nada não. Não toma nota de nada não, porque depois você vê de novo. Cuidado, querido. Nós precisamos ter cuidado. Gênesis 3, alguém achou? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Versículo 1. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E aqui nós temos que abrir o olho para a eficácia, a sagacidade de Satanás para nos levar para longe de Deus. O principal objetivo dele é fazer com que você duvide da bondade de Deus. Para levantar-se um anticristo, querido, ele precisa duvidar da bondade de Deus. A hora que você duvidar da bondade de Deus, Cauê,
a hora que você duvidar que Deus é poderoso para transformar a vida de alguém, você se levantou como um anticristo. Porque a operação de Satanás na vida de cada pessoa é fazê-la duvidar de que Deus é bom, de que Deus é soberano, que Ele tem o controle de tudo na sua mão. Olha o que Satanás vem dizer para a mulher: não é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore. Sabe o que ele queria fazer, Marcelo? Fazer Eva pensar: por que Deus não me deixou comer de uma árvore? A intenção de Satanás aqui, irmão Marcos, é fazer Eva e Adão tirar os olhos de todo o jardim do Éden e olhar para uma coisa. E a gente diz: mas como o homem é desse jeito? Mas eu vou dizer a você uma coisa: nós somos assim. Porque Deus é bom para nós. Deus é bom para nós. A bondade de Deus se manifesta cada dia sobre as nossas vidas. A hora que você levantou, puxou o fôlego, meu amigo, você está experimentando da bondade de Deus. Mas Satanás vai colocar alguma coisa no teu caminho para você reclamar de uma coisa. E sabe o que? Quando você reclama de uma coisa, sabe o que acontece? Você vai ter uma outra coisa para reclamar junto. Porque nós atraímos aquilo que nós mais falamos, aquilo que nós mais declaramos com a nossa boca, isso nós atraímos para nós. Por isso Davi diz: todo ser que respire, louve ao... Porque se você estiver louvando ao Senhor todo dia, o que você vai estar atraindo para você? Deus, querido. E junto com Deus, tudo de bom. Mas você amanhece o dia reclamando. Você está trazendo para perto de você o quê? Coisas ruins. A eficácia de Satanás para levantar anticristos começa por fazer você duvidar da bondade de Deus. Aí Eva diz para ele: não foi assim. Ele disse: do fruto de toda a árvore podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, porque no dia nem tocareis nele, para que não morrais. Olha isso. Só dessa, não comam dessa. Satanás vai olhar para ela e dizer o seguinte: então disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse que morreria. E a serpente disse que não morreria. Comece a detectar os anticristos, queridos, quando eles começarem a se opor, porque nós lemos lá em Tessalonicenses que o anticristo, o homem que é o filho da iniquidade, o iníquo, ele se opõe a tudo que se chama Deus. Então, quando você vê alguém se opondo àquilo que claramente Deus já disse que é dessa forma, há duas formas de se opor. É igual para obedecer e desobedecer. Nós nos opomos a Deus quando fazemos aquilo que Ele disse para não fazer. E nós nos opomos a Deus quando não fazemos o que Ele disse para fazer. Também é oposição a Deus. A igreja de hoje não está sendo ensinada, queridos. Ela só está sendo ensinada. Eu estava orando hoje no início e pensando no íntimo do meu coração, como é difícil prestar um culto a Deus. A gente deixa um pouquinho em silêncio, a pessoa diz: obrigado, Senhor, me dá isso, Senhor, faz aquilo por mim, Senhor, opera naquilo para mim, Senhor, me liberta disso. A pessoa não consegue fazer uma reunião de louvor e adoração a Deus. Tem que ser um pé de pé, queridos. Mas não é culpa de ninguém, é nós somos assim. Estou falando dos irmãos, não estou falando de mim, nós somos assim. Zé, quantas vezes a gente sai de casa: hoje eu vou só agradecer a Deus. Faz 30 segundos de oração agradecendo a Deus. E o resto é só pedindo, querendo. Nós nos opomos a Deus, queridos, quando nós duvidamos, colocamos em dúvida
aquilo que Deus diz. Olha o que Satanás vai jogar na cabeça da mulher aí. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis. Repita comigo, como Deus sereis. Como Deus sereis. O que é que Deus disse quando fez o homem? Nós já somos igual a Deus. Você está vendo, Marcelo, como Satanás é? Ele vem barganhar com uma coisa que ele nem tem para fazer. Então ele vai pegar algo que já é nosso. Porque o homem já era igual a Deus. Porque Deus o fez assim. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. A Bíblia diz que Deus formou o homem conforme a sua imagem. Conforme a sua semelhança. Mas ele vem barganhar, oferecer algo que você já tem. Satanás vem te oferecer alegria. Tem alegria maior do que estar com Deus? Não. Satanás vem te oferecer pão. Quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Mas ele vai tentar te oferecer pão. Só que o pão que apodrece. Amanhã você vai precisar de novo. Jesus é o pão que nunca apodrece. Que alimenta para a vida eterna. Ele vai oferecer saciar a tua sede, mas quem é a água da vida? É Jesus, queridos. Então ele oferece à mulher uma coisa que ela já tinha. E aí então ela vai ceder. Por quê, querido? Porque ele vai dizer, olha como esse fruto é bonito. Olha como ele é agradável. E de repente, irmão Marco, a gente está focado numa coisa. E estamos buscando e lutando por aquela uma coisa. E esquecendo de tudo que Deus já nos deu. Tudo que Ele já nos deu, nós deixamos para trás. Para correr atrás de uma coisa que vai nos levar, na maioria das vezes, 99,9% das vezes, vai nos levar para a morte. Eu estava sentindo um peso faz alguns dias. Hoje à tarde, antes de vir para cá, eu recebi uma notícia triste lá da minha casa, lá em Salinas, acerca de um irmão meu. Há cerca de 5 anos atrás, ele começou a andar num caminho, eu disse para ele, o caminho que você está andando, o fim dele é caminho de morte. Você vai chegar lá no fim, e o que você vai encontrar é a morte. Ele disse, que é isso, rapaz, eu sou eu. Você não está me conhecendo mais não, eu entendo, eu sei, eu sou capaz, eu faço isso, eu pinto, eu bordo, eu despinto, eu levanto, eu derrubo, eu faço o que eu quiser. Eu digo, beleza. Hoje, 5 a 6 anos depois, o que ele está vivendo é exatamente o que eu disse a ele lá atrás. E ele trocou tudo, queridos, por uma coisa que está levando ele para a morte. Porque Satanás fez com que o coração dele duvidasse da bondade de Deus. E a hora que ele começa a duvidar da bondade de Deus. Queridos, não estou falando para o mundo, não estou falando para a igreja. Há muitas pessoas que estão vivendo pesadelos na sua vida. Que estão vivendo situações difíceis dentro da igreja, congregando. Domingo após domingo. E de vez em quando no coração dela Satanás coloca, será que Deus é bom mesmo? Se Ele fosse, Ele não estava te deixando viver o que você está vivendo. Está repreendido mesmo. Mas tem pessoas assim dentro das igrejas hoje. Inclusive dessa. E Satanás começa com um pouquinho. Ele é paciente. Ele tem tempo. Nós não temos tempo, mas ele tem. Nós não temos tempo, Getúlio, porque a gente acha que a nossa vida é isso aqui. Isso aqui não é a nossa vida. Paulo diz aos Coríntios que aquele que pensa, aquele que vive, aquele que tem a sua esperança só nessa vida, é o mais infeliz de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Aí porque a gente pensa que a vida é só isso, Satanás aproveita disso. Ok, você tem que vencer, você tem que conquistar. Olha, o cara andando de carro aí, você de ônibus. Você tem que conquistar. Tem nada não você enganar alguém. Tem nada não você mentir.
Tem nada não você fazer uma atrapalho no teu negócio. Tem nada não. Todo mundo está fazendo. Você tem que ter o seu também, você tem que conquistar também, você tem que ganhar também. Alguns ainda batem no bolso, na perna e dizem: o meu Deus está aqui, ó. Porque parou de acreditar que Deus é bom. E ele acha que o que ele conquista, pelo seu próprio esforço e suor, é que é bom. Mas ele está redondamente enganado. Quando Satanás, queridos, tentou Jesus, vai comigo para Mateus capítulo 4. Quando ele tenta Jesus, você conhece a história, eu não vou me ater mais, mas você conhece a história lá do Gênesis. O que vai acontecer? A mulher vai se deixar seduzir e vai obedecer a quem? A Deus ou a Satanás? Ela vai obedecer a Satanás. Amém? Porque não dá para ir com os dois, queridos. Ou você vai com um, ou você vai com o outro. Sim ou não? Quando você diz sim para um, automaticamente você disse não para o outro. Então a mulher se deixou seduzir. Mas em Mateus capítulo 4 está a nossa esperança. Mateus capítulo 4 nós conhecemos. O que se passa aqui? A tentação de Jesus. Satanás vai tentar Jesus. Durante 40 dias e 40 noites, porque aqui nós estamos no calendário lunar, o calendário bíblico, Jesus foi tentado de todas as formas, no deserto. E isso é uma lição para nós. Satanás vai procurar nos caçar no momento nosso de fragilidade. Por isso o provérbio de Salomão disse: no tempo da tribulação, você se desespera, você se aperreia, a sua força é pequena. O inimigo vai sacudir, Getúlio, a nossa vida, para ver a hora que a gente se apavora, para ver a hora que a gente põe para fora o que não deveria pôr. Porque ele fez isso com Eva e ela pôs para fora o que ela não deveria pôr. Ela teria que ter batido no peito e disse: não, Deus me deu todas as árvores do jardim, eu posso comer o que eu quiser aqui. Mas ela foi dizer que não podia comer de uma. E Satanás tomou aquilo, para gerar no coração dela um sentimento de que Deus não é bom. E culminou com uma desobediência. E por causa da desobediência dela, os irmãos sabem o que aconteceu. A morte entra na humanidade. Por causa da desobediência de muitas pessoas, a morte tem entrado no meio das igrejas, querido. Por causa da desobediência de pastores, de líderes das igrejas, o mal, a morte tem entrado dentro das igrejas. Glória a Deus, Eugênio, você casou, mas eu sei que você ouviu conselhos para não casar. Língua do Satanás que falou com você. Porque a palavra de Deus diz: o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Não dê espaço para Satanás dizer que você pode largar amanhã ou depois. Não pode. Não pode, Zé, largar a menina dos seus olhos. Há uma condição só: até que a morte os separe. Então, se prepare quando você me chamar para ir orar por separação. A katana já vai comigo já. Leve esse infeliz, Senhor. Porque eu acabo arrumando uma menina boa, novinha, Janete, meu filho, era 51 quilos. Agora que ela está com 52, eu vou largar ela? Conversa. Ela é a mesma esposa pela qual eu me apaixonei há alguns anos atrás. Então agora está pregando: não pode, não tem problema não, é divórcio, casa de novo, está tudo legal, é segundo a lei dos homens. A lei de Deus diz: até que a morte os separe. Mas as igrejas estão cheias de homens pregando divórcio, justificando os seus divórcios. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos sustente, mas nós vamos até o fim. Léo deu esse passo, Eugênio deu esse passo, Cauê vai dar esse passo. Já devia ter dado. Já devia ter dado uma gravata no cara lá do cartório. Embora, põe a primeira data que tiver aí.
Eu quero resolver. 24 e 31. Satanás vai tentar Jesus da mesma forma que tentou a mulher. Olha o que ele diz aí. Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em... Satanás tem ousadia, queridos. A gente tem que reconhecer, Satanás tem ousadia. Marco, levanta aqui, Marco. Marco, você é o melhor amigo que eu tenho. Obrigado, Marco, pela sua amizade. Aí o Marco senta. Acabei de dizer para o Marco que ele é o quê? Aí, duvide da minha amizade com ele agora. Diga para ele, se o Sérgio fosse verdadeiramente teu amigo, ele faria tal coisa por ti. Diga. Ia fazer o quê? Pagar um salário para ele. Você está vendo o que Satanás está fazendo com Jesus? O que aconteceu exatamente antes desse momento aqui? No capítulo 3 de Mateus, o final do capítulo 3 de Mateus, o que está acontecendo? Jesus está indo ao Jordão, irmão Marco. Ele vai até João e vai ser batizado nas águas. E ao sair das águas, o que Jesus ouve? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Imediatamente depois, Satanás vai dizer para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Tu acha, queridos? Tu acha que vai ser mais fácil para nós, Marcelo? Não vai, Marcelo. Satanás tentou Jesus, ele vai nos tentar também, ele vai pegar pesado, cara. Ele vai mexer no ego. O que ele está tentando? Mexer no ego de Jesus aqui. Se tu és o Filho de Deus. Olha, Jesus tinha acabado de ouvir isso, fazia 40 dias. Que toda uma multidão ouviu uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria, em quem tenho gozo. Satanás vai mexer no seu ego. Se tivesse realmente um chamado, as coisas estariam diferentes contigo. Já ouvi tantas vezes isso, querido. Se você realmente fosse um escolhido de Deus, você estaria vivendo uma situação diferente. Se você realmente estivesse andando com Deus, os teus negócios estariam diferentes. Não, se Deus realmente te amasse, a tua vida era completamente outra. E a gente vai ouvindo. Só que há uma forma de vencer o inimigo, queridos. Jesus respondeu e disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você entende por que eu te perturbo tanto para você ler sua Bíblia? Você entende por que eu te perturbo tanto para você ler sua Bíblia? Lê todo dia. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse hoje, amanhã leia de novo, mas leia todo dia. Leia a Bíblia todo dia. Porque a palavra de Deus é a única forma de nós escaparmos das ciladas de Satanás. Ele mexeu no ego. Então o diabo, versículo 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo, e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. Mais uma vez, ele vai tentar mexendo no ego, na sensibilidade do coração, para que Jesus tentasse a Deus. E Jesus vai dizer para ele, versículo 7, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Esse aqui, queridos, Jesus, tem compaixão e misericórdia da tua igreja. A gente mete, lá no Pará a gente fala pé na jaca, não sei se aqui funciona. A gente mete o pé na jaca, querido, faz tudo errado. E lá na frente vai clamar ao Senhor.
Nós tentamos a Deus, querido. A gente sabia que não ia dar certo. Desde os primeiros momentos a gente sabia que estava errado, que não ia dar certo. Mas a gente vai e se mete. Irmão Marco, a gente se mete em negócio que não deveria se meter. O senhor sabe disso. Aí lá na frente a gente está numa perreira e diz, Senhor, tentamos a Deus, porque não ouvimos a voz do Senhor. Quantos negócios são fechados, querido? Na emoção, no calor. Se alguém aparecer para você com um negócio espetacular, que tem que ser resolvido agora, pula fora. O tal do negócio da oportunidade, irmão Marco, nunca vi dar certo. O negócio é a oportunidade do momento, é agora, pá, pega. O camarada vai e pega, achando que está fazendo o negócio da China. Quando ele olha, meu amigo, ele está com a China todinha nas costas dele, e ele não está conseguindo fazer. Nós sabíamos, só que nós não ouvimos a voz de Deus. Nós tentamos a Deus. A igreja não quer pregar isso, mas se os casais, se as famílias fossem constituídas de acordo com o princípio de Deus, nós estaríamos sofrendo hoje? Irmãos, estaríamos? Não. Nós estamos sofrendo por quê? Porque nós desobedecemos a Deus e somos tardios em consertar. Os casais que se desfizeram, na maioria das vezes, houve desobediência aos pais, aos princípios e aos valores lá atrás. Está ouvindo, Aécio? Você tem que unir a sua esposa como? Deixar a casa de pai e mãe. Alguém que deixa a casa de pai e mãe já tem a sua ou não? Sim ou não? Alguém que deixa a casa de pai e mãe já tem a sua? Sim, porque essa é a ordem que Deus disse. Deixa a casa do teu pai e da tua mãe, vai te unir a tua esposa, a tua mulher. O camarada nem tem casa, nem tem grana para comprar uma cueca, e vai chegar na tua barba, cabelinho branco, daqui a pouco, porque você deixou uma filha fora da Lavínia, e vai dizer que tem amor por ela. Não tem nada na vida, nunca fez nada na vida, mas vai pedir a tua filha. Se pedir. Se você for um pai mais junto, se não for, você está enrolado, camarada. Daqui a pouco, Robson, quando o caba vir pedir a mão da Alice, depois que ele tiver passado por cima de mim, do Marco, da torcida do Flamengo, e ele chegar em ti, e quiser casar com a Alice, seja homem. Coloque você a aliança na mão da sua filha. Não entregue a sua filha para qualquer mal acabado, não, porque a Bíblia tem princípio, querido. E nós temos que andar dentro do princípio. Hoje estamos sendo anticristos. Aí o crente, 20 anos na igreja, chega o pastor no final de culto e diz, pastor, queria que você fizesse o casamento da minha filha. Eu não sabia nem que ela estava namorando, meu filho. Estava, pastor. Eu também não sabia, não, descobri esses dias. Mas temos que fazer o casamento dela porque o inevitável aconteceu. O inevitável, e a vara estava onde? E o cinto estava onde? Aí vai reclamar lá na frente, queridos, porque nós desobedecemos. Então vamos aprender com os erros, vamos nos corrigir e vamos começar a clamar e a viver uma igreja que vive e obedece à palavra de Deus. Nem fazer campanha não para consertar erro. Tome atitude, tome posição. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele vai oferecer todos os reinos do mundo para Jesus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Agora, queridos, a Bíblia começa o livro de João dizendo, no princípio era
Livro de João, Evangelho de Jesus segundo João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era, o verbo estava, e o verbo era, quem era o verbo? Jesus. Tudo foi criado por Ele, para Ele e por meio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito teria sido. Ele quem? Jesus. E que Satanás está oferecendo para Jesus? O que já é dele. Tudo já era de Jesus, queridos. O inimigo tenta. Sabe aquela de vai que cola? Sabe aquela de se colar, colou? Ele vai te oferecer. Queridos, se nós somos os filhos de Deus, e a Bíblia diz, Jesus falando aos fariseus que Deus cuida dos lírios dos campos e também dos pássaros, não cuidaria Deus de nós, seus filhos? O problema é que nós duvidamos da bondade de Deus. Nós achamos que Deus não é bom. Nós achamos que Deus não é poderoso o suficiente. E foi uma hora, em algum momento da nossa vida, que Satanás colocou isso. Só que Jesus, querido, segundo o livro de Hebreus, capítulo 5, Jesus fez o quê? Eva desobedeceu. Quando Eva foi tentada, Eva e Adão, não vamos tirar Adão do meio não. Adão estava lá também, sim ou não? Sim. Adão estava ou não estava? Sim ou não? Estava. Então ele também desobedeceu. Ele escolheu desobedecer. Então não vamos colocar carga em cima das mulheres aqui não, que os homens também estavam lá. Jesus foi tentado, desobedeceu ou obedeceu? Ele obedeceu, queridos. Hebreus capítulo 5, versículo 7 em diante diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Olha isso, queridos. Forte clamor e lágrimas. Irmão Marco, meu amigo do peito. Esses dias eu estava questionando. Por que Isaías questionou lá no Isaías 53? Quem deu crédito à nossa pregação? As pessoas estão ouvindo o Evangelho, Mariana, venha para Jesus e pare de sofrer. E eu quero te dizer, Marcelo, se você caminhar fielmente com Jesus, você vai sofrer nesse mundo. Você vai sofrer. Só que você vai ter a eternidade com Ele garantida. E não estou falando de sofrer de falta de coisa não, porque Deus é bom, Ele dá a nós. Eu estou falando de pressão, de opressão, de perseguição, das coisas que o mundo tem com maior facilidade aos nossos olhos. Para nós vai ser mais difícil, mas vai ser duradouro, vai ser permanente. Porque olha esse evangelho, queridos. Ele está falando quem aqui? Jesus nos dias da sua carne. Jesus nos dias que Ele esteve conosco, nessa mesma carne que eu e você estamos hoje. Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da piedade, Jesus orou e chorou e pediu a Deus. E nós sabemos quantas orações Ele fez. Eu quero colocar uma delas aqui durante esse sermão, não vai ser hoje, não vai dar tempo. Jesus fez muitas dessas orações, sofreu, angustiou. A última delas Ele disse: Pai, se não é possível, não tem jeito, então eu vou sofrer. Eu vou morrer por eles. Aí Ele diz aí, embora sendo filho, aprendeu. O que é que diz a sua Bíblia aí? Embora sendo filho, aprendeu a obediência. Jesus podia desobedecer ou não? Havia possibilidade ou não? Mas Ele obedeceu, mesmo sofrendo, mesmo não sendo fácil.
É duro, Ive. É duro obedecer. Porque todos vão nos olhar, vão nos reprovar. Vão dizer, bobão, pare com isso. Largue disso. Ah, você vai varrer salão dia de domingo, para quê? Vai para outro ministério, lá você chega, está tudo limpinho, está tudo bonitinho. Vão te aceitar melhor. Vão te dar lugares. Vai ser assim, irmão Marco. Porque está cheio disso aí. Está cheio de propostas de facilidade. Mas estão em obediência. Jesus, ainda que sofrendo, aprendeu a obediência pelo que sofreu. Se nós não aprendemos a obedecer, Patrícia, nós vamos continuar sofrendo. Nós temos que aprender a obedecer. A obediência, queridos, é o antídoto para todo anticristianismo. A hora que você é uma pessoa obediente, Satanás vaza da tua frente. Não quer passar perto de quem obedece. Ele foge. Porque diz a Bíblia que depois que ele tentou Jesus na terceira vez, e tendo sido vencido, porque Jesus disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Satanás, a palavra diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não te faz de coitadinho na frente de Satanás não, que ele não vai sair, ele monta. A hora que você fizer de coitadinho para Satanás, ele monta em você. Enrijeça, trave os dentes, se levante. Ah, está doendo, está sofrendo em casa, enfermidade. Levanta, querido. Dá-lhe chute em sofá, derruba a mesa, faz alguma coisa, mas não deixa Satanás montar. Levanta. Desânimo. Dá vontade não vou fazer não, quero não. Parece que a música foi feita por ele, né? Vou não, quero não, deixo não. Como é? Satanás não deixa não. Tem uns crentes assim mesmo. Vai para o culto, vou não. Vai para a oração, vou não. Vai para o candelabro, vou não. Vai para a CG, vou nada. Precisa não, tenho minha Bíblia aqui em casa. Eu posso servir a Deus sozinho, sim ou não? Posso servir a Deus sozinho? Posso seguir a Jesus sozinho? Pode não, querido, porque a Bíblia diz que você vai congregar, que você vai amar, que você vai perdoar. Como você vai perdoar quem? É você mesmo? Você vai ter que me perdoar, Ive. Vou fazer o quê? De vez em quando eu vou ferir o Marco vai ter que me perdoar. Querendo? Não. Voluntariamente não, mas o caminho faz com que a gente fale um com o outro. Não estou falando do cara que é sem vergonha, não, que começa a falar e fazer coisas de vontade própria. Não, esse aí não. Esse aí, a Bíblia diz que nós não devemos nem tolerar ele. Mas às vezes acidentes acontecem. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, ama o teu próximo. Como? Parou aí? Não. Ela disse, ama também o teu e ora pelos que te... Você já orou por alguém que te persegue hoje? Você já pediu para Deus abençoar a vida dele hoje? Vamos ter que orar pelo Lula sim, Zé. Eu vou te dizer, Zé, Deus está esperando o Espírito Santo ouvir da sua boca o que vai sair em sinceridade de coração. Você fazer uma oração por Luiz Inácio Lula da Silva. Não é para pedir para abençoar, não. Nem que seja para que ele se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Porque eu creio que a oração para ímpio não tem que ser pedindo bênção para ele, não. Quando a gente orar para ímpio, querido, não é pedir para Deus abençoar, curar, abrir porta de emprego para ímpio, não. Faça isso não. Quando você orar para ímpio, peça para Deus quebrantar o coração dele. Para que ele se arrependa dos seus pecados. E se prostre aos pés da cruz. Porque a hora que ele estiver lá, a doença vai embora. As portas de trabalho se abrem. E a bênção e a prosperidade do Senhor enche a casa dele. Vamos parar de orar errado, querido. Vamos parar de pedir a Deus o que Deus não pode dar. Jesus orou a quem podia responder.
Nós estamos orando a quem pode responder, mas muitas vezes não recebemos porque não sabemos pedir. Estamos pedindo errado. Guarda não, meu filho, lá na Argentina, Senhor. Guarde ele não, Senhor, que ele encontre um argentino cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, que mostre, aponte o dedo na cara dele, mostre para ele todo o pecado da vida dele e que ele caia de joelho na tua presença. Ponto. Acabou. Porque a hora que Deus agir, queridos, nós não precisamos de fazer mais nada. Nós não precisamos de preocupar com mais nada. Ainda falta 3 páginas. Vai ficar para terça-feira. Eu ainda não entrei ainda em Coríntios 10, que o irmão Leandro falou. Eu ainda não entrei ainda em 1 Samuel, que nós vamos aprender uma lição com Saul. Só uma provazinha. Saul desobedeceu porque ele queria fazer o quê? Louvar a Deus, exaltar. Não, eu desobedeci porque eu quero prestar um culto a Deus. Você acha que Deus aceita? Obedecer pela metade, querido, não é obediência, é desobediência. Obediência é quando eu faço tudo o que Deus mandou e não um pouquinho, e o que eu acho que não deve ser, eu vou deixar de lado. Não, obedeça a Deus plenamente. Obedeça a Deus plenamente. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir a você que tenha paciência, porque hoje eu entendo, Léo, quando Isaías disse: quem vai ouvir a nossa pregação? Quem vai dar crédito? Léo, as pessoas querem receber e Deus quer dar. Diga para o seu irmão: você quer receber? Diga para o seu irmão aí. Diga para ele: você quer receber? Qual foi a resposta que ele disse? Qual é a resposta? Pergunte a ele. Hã? Quem quer receber, diga eu. E eu te digo, queridos, Deus quer dar. Sabe aquela coisa que juntou a fome com a vontade de comer? O queijo com a goiabada? É você querendo receber, eu e você querendo ser abençoado, e Deus querendo dar. Só que Deus tem processo, Deus tem propósito, Deus tem forma. E não é campanha do sal grosso, não é campanha da fogueira santa, não é campanha da vassoura ungida, não, querido. O processo de Deus é outro. O processo de Deus é obediência. A hora que você obedece, Ele te entrega. Você desobedece, o que estiver chegando na sua mão não passa de migalhas. Garanto a você. Mas eu quero orar com você e te pedir, em nome de Jesus, não falta não na terça-feira. Vem na terça-feira. Eu tenho muito mais coisas para compartilhar, mas eu não posso. Há irmãos que vão trabalhar. Sabe aquela música que eu te mandei? Eu sei que a intenção é boa, mas eu quero orar com você por hoje. Léo, muita gente não vai dar crédito à nossa pregação, mas eu tenho certeza que se você ouvir, quando você menos esperar, você vai ouvir o som de uma trombeta e você estará subindo com Cristo para a sua glória. Eu não vou pregar um evangelho de tapinha na costa não, irmãos, porque eu temo ao Senhor. Eu não vou pregar um evangelho de tapinha na costa porque eu não quero que você tenha uma boa vida aqui, simplesmente. Mas eu quero que você tenha a tua eternidade garantida com o Senhor. Não vou dizer que Deus não abençoa. Ele abençoa. Ele guarda, Ele guarda. Está ali, Léo está segurando uma bebê que é um milagre na mão dele. Eugênio casar é um milagre, queridos. Satanás se levantou terrivelmente. Deus está no nosso meio, não tenho dúvida disso. Mas eu quero cada vez mais vê-lo operar no nosso meio. Cada vez mais. Cada vez mais. E eu sei que isso tem processo, tem forma de Deus. Nós vamos aprender muita coisa. Aprender a falar com Deus. A não termos pressa. Getúlio, a gente não precisa ter pressa de falar com Deus. A gente tem que ter culto racional. O que eu estou orando, Senhor? O que eu estou pedindo? Senhor, é para me ir mudar para esse lugar mesmo? Esse trabalho que está me aparecendo é para me pegar mesmo? Será que esse dinheiro que esse trabalho está dizendo que eu vou ter é obra do Senhor?
analisa, calcula, vê tudo. Não toma uma decisão precipitada, em o nome do Senhor Jesus. Tome uma decisão em obediência, porque aqueles que obedecem alcançarão as promessas do Senhor. Nós paramos em Hebreus capítulo 5. E na terça-feira nós vamos começar em 2 Coríntios capítulo 10. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Há uma música do irmão Nani Azevedo, eu gosto muito dessa canção. Pedi para o Marco colocar ela ali. Não sei se já conseguiu ou não. Eu quero que você feche os olhos um pouquinho. Que você medite antes de orar. Sabe, puxa o fôlego antes de orar. Você está ouvindo a palavra de Deus. Ore em cima dessa palavra em nome de Jesus. Pode aumentar um pouco, Marco. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei por onde sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Pai, nós queremos nessa noite reconhecer, Pai, quantas vezes é tão difícil obedecer-te. Às vezes somos tentados em coisas mínimas, Senhor, e nós cedemos. E por isso impedimos que a Tua mão se estenda sobre nós e nos abençoe. Eu quero te pedir, Pai, opera pelo Teu Espírito Santo em nossa mente e coração. Leva-nos à obediência à Tua palavra, Pai. Sobre todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a Tua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, aleluia. Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Oh Espírito Santo, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz.